tema de hoje é mudar a perspectiva de vida através do chamado. Marcos 2:13 diz assim a palavra do Senhor: De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-os comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Queridos, nós vemos aqui um momento em que Deus, o Senhor Jesus, chama a Levi, que era Mateus, na verdade, o nome dele. Além de Levi, você também pode conhecê-lo ou Mateus. E o momento em que ele é chamado, até então ele era um coletor de impostos. E olha que interessante, na época um coletor de impostos trabalhava para Herodes, então tinha todo um comprometimento, além de financeiro, religioso, era todo um comprometimento com a corrupção. E você vai perceber um detalhe interessante, que ele, sendo esse coletor de impostos, as amizades dele, como eram terríveis. Porque você vê que quando Jesus vai lá para a casa dele, versículo 15, só tinham ali, os publicanos e os pecadores. Então, tudo quanto era a má índole da época, estava ali, eram os amigos de Mateus. E nesse momento, Jesus entra realmente na vida dele. E é o momento em que Jesus fala: olha, me segue. E ele levanta na hora, e ele vai e sai seguindo a Jesus Cristo, e ele leva Jesus lá para o ambiente dele, lá no meio dos publicanos, lá no meio daqueles que eram como ele, tão pecadores quanto. Ele permite a entrada de Jesus Cristo no seu ambiente. Para quê? Para trazer cura sobre todos. Isso é muito interessante, porque muitas vezes nós temos aquilo que são as nossas limitações com relação às coisas de Deus, Amém, eu aceito Jesus, eu quero Jesus, eu aceito Jesus, eu preciso de Ti, mas nós limitamos como se nós quiséssemos, colocar limites para a entrada de Cristo. Amém, mas lá na minha faculdade não precisa, o Senhor ir comigo, é como se nós disséssemos assim. Não, lá no meu ambiente, no meio dos meus amigos, eu também não precisa. É como se nós disséssemos: não precisa ir lá comigo. Só que Mateus, ele viveu um entendimento tão grande que na hora, ele já pegou Jesus e levou lá para a intimidade da vida dele. Senhor, essa é minha vida, essa é a minha situação. Para quê? Para que Cristo fosse conivente com aquilo? Não. Mas para que Cristo mudasse e sarasse. Porque é como todo mundo começou a dizer: como que Jesus está num ambiente desse? Mas então Jesus fala: quem precisa de médico são os doentes. Eu estou nesse ambiente realmente, eu estou entrando aqui para sarar, eu estou entrando realmente para curar, eu estou entrando para trazer mudanças. E que hoje nós possamos abrir cada comporta das nossas vidas e possamos permitir realmente que Cristo vá conosco. E automaticamente nós viveremos mudanças em todos os ambientes das nossas vidas, em nome de Jesus, quer seja no trabalho, quer seja na faculdade, quer seja na família, no seio da família, quer seja no ambiente mais íntimo das nossas vidas, que nós possamos, como Mateus, como Levi, permitir o acesso total do nosso Pai. O que é que pode impedir uma pessoa de viver essa grande vitória? O que é que pode impedir uma pessoa de viver essa libertação? Primeiro, quando nós invertemos as prioridades. Se você lembrar lá em Mateus 19, lembra daquele menino rico que Jesus chegou diante dele e Jesus falou: olha, vende tudo que você tem, dê aos pobres e você vem e me segue.
Porque na verdade, Jesus estava tentando ensinar aquele jovem rico questão de prioridades, que era prioridade na vida dele, ele realmente honrar ao Senhor e não priorizar o mundo na sua vida, as riquezas. Então, como na vida dele, o tudo, em primeiro lugar, era a riqueza, então o Senhor já pede para ele, né, exclui isso da sua vida. Por que esse ato, né, tão forte, né? Você vai ver muitas vezes, Jesus andou com muitos ricos, tiveram ricos que seguiram a Jesus. Houveram mulheres ricas, mulheres, né, de cônsules, mulheres poderosas que seguiram a Jesus e até sustentavam o ministério de Jesus. Mas por que esse extremo com esse jovem rico? Porque a prioridade na vida dele era a riqueza. E tudo aquilo que é prioridade na nossa vida, o Senhor quer que nós coloquemos realmente no devido lugar. Porque a prioridade nas nossas vidas deve ser o reino de Deus. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Como aquele jovem rico, ele invertia as prioridades. Tanto que na hora ele falou, tá bom, Jesus, né? Pode seguir em frente. Não, né? É muita coisa que eu tenho, muita riqueza que eu tenho, e é isso que realmente é o que me interessa. Então, não depende de interesses, depende realmente do que é prioridade na tua vida. E se na tua vida a prioridade tem sido muitas coisas, pessoas, situações, colocações, valores, né? Bens, que você possa realmente não inverter mais as prioridades e colocar a soberania, a presença do Senhor em primeiro lugar na tua vida, em nome de Jesus. Amém? O que pode impedir uma pessoa de viver plenamente o seu chamado seriam também as prisões humanas e carnais. Muitas vezes nós nos apegamos a deformações pessoais e nós não abrimos mão para Deus tratar. Se você se lembrar, havia na Bíblia um homem que ele foi feiticeiro a vida inteira. E a feitiçaria, você vai ver no Antigo Testamento, que ela é comparada muitas vezes à rebelião, né? Que o pecado da rebelião é igual ao da feitiçaria. Então, espiritualmente, você pode colocar que esse homem era um homem subordinado a vida inteira. Porque ele, na verdade, sempre queria resolver as coisas dele com o método dele, não o método de Deus. Então, ele recorria à magia. E quando ele se converte, diz a palavra de Deus que ele vê o poder de Deus acontecendo, e ele começa a dizer o quê? Olha, eu tenho dinheiro, me venda também esses dons, me venda também esses talentos, me venda, eu quero comprar. E no mesmo momento ele é repreendido por aquilo que ele está fazendo. Ele mantém as suas prisões, ele não abriu mão das suas deformações, ele não estava realmente abrindo mão daquilo que ele era. Mas as deformações humanas, elas também são prisões que muitas vezes nos impedem de nós andarmos e nos tornarmos quem Deus quer que nós sejamos. Mas que em nome de Jesus nós não sejamos como Pedro também, né? Pedro perdeu 3 anos da vida dele. Olha que interessante. Pedro andou 3 anos com Jesus, 3 anos de ministério com Jesus, mas ele era o mesmo deformado, né? O mesmo precipitado, o mesmo louco, o mesmo que tinha lá os seus distúrbios. E sabe o que aconteceu? Somente na hora que Jesus foi para a cruz, foi a hora que a ficha dele caiu, que Jesus olhou para ele, né? Jesus já tinha dito, Pedro, quando você se converter, né, você vai servir muito no ministério. E o que ele fez? Ele, não, imagina, eu sou bom, eu sou o cara, as coisas são assim, né? Imagina, Jesus, eu não vou deixar nem o Senhor ir para a cruz. Ele era tão, né, tompetudo que ele queria até interferir no plano de Deus. E o que aconteceu? Na hora em que Cristo estava sendo preso, diz que Jesus olhou para ele e ele começou a chorar, porque caiu a ficha dele. E tudo que Deus estava falando era verdade, ele era um grande deformado. E muitas vezes, as nossas prisões humanas e carnais, os nossos velhos hábitos, os nossos vícios pessoais, as práticas que nós insistimos em manter na nossa vida, e nós saímos justificando para o mundo inteiro. Mas quem realmente pode curar é o Senhor. Então, é hora de realmente parar de justificar e abrir o coração para viver a libertação. Nisso, a pessoa consegue viver o grande milagre em nome de Jesus. Pedro se abriu na última hora. Graças a Deus, Jesus ressuscitou.
porque senão ele também nem voltaria realmente a ter a comunhão realmente com Cristo novamente. Terceira situação que impede a pessoa de viver, é o saudosismo. O saudosismo, por isso que Jesus falou, quem põe a mão no arado não pode mais voltar atrás. O saudosismo é a mulher de Ló. O que ela fez? Olha para trás e fica paralisada na vida. Então muitas pessoas não conseguem viver o seu chamado, ao contrário de Levi. Levi foi para frente, né? Mateus, ele entrou mesmo e permitiu a entrada de Cristo em todas as áreas. Mas o saudosista é aquela pessoa que vive olhando para trás, é aquela pessoa que vive desejando que o passado volte a acontecer, é aquela pessoa que se esquece daquilo que ela precisa vencer no presente, mas ela fica sempre alimentando aquilo que são situações que já passaram, ficaram para trás. E há muitas pessoas saudosistas que acabam abrindo mão hoje do arado. E Deus fala, olha, haja agora, trabalhe agora, resolva agora, faça agora. E a pessoa está falando, né? Ai, mas um dia eu fiz, né? Quantas pessoas eu encontrei, irmãos, aqui em Pernambuco, né? Ai, um dia eu fiz isso, eu fiz aquilo, um dia eu fiz aquilo outro, e elas não conseguem enxergar o estado espiritual que elas se encontram na atualidade, que não conseguem fazer mais nada, mas porque justificam-se baseado no que viveram no passado, como se isso as mantivesse em pé. Então a Bíblia fala, quem está em pé, cuide que não caia. E se eu cair, a Bíblia fala também, porventura quem cai não volta a levantar-se, porventura os que se desviam não voltam para o caminho, então por que o meu povo se afasta de mim numa apostasia contínua? Deus, Ele não quer falar a respeito daquilo que ocorreu lá atrás. Ele olha para nós agora e Ele quer que nós nos levantemos. Então, se houve realmente um ápice lá atrás na sua vida, conjugal, emocional, financeira, seja em que área for, que hoje você possa buscar a restauração e a superação disso no teu presente, para que você realmente ande de glória em glória e de vitória em vitória em nome de Jesus. A quarta situação que impede a pessoa de viver plenamente o seu chamado é a contaminação das palavras. O que diz lá? Isso é importante vocês estarem vendo. 2 Timóteo 2, que fala sobre Himeneu e Fileto. Eu até comentei sobre ele semana passada, acredito, ou semana retrasada, semana passada eu não peguei. 2 Timóteo 2, olha só, como que a contaminação das palavras realmente podem, né, impedir a pessoa de viver o chamado dela. 2 Timóteo 2,16, diz assim: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Nós vemos aqui estes dois rapazes, Himeneu e Fileto. Eles andavam com Paulo, eles tinham sido instruídos por Paulo, eles tinham sido instrumentos realmente que Deus direcionou através de Paulo. Só que eles se tornaram pessoas tão malignas e comprometidas que a Bíblia fala o quê? Que a boca fala que o coração está cheio. Que eles passaram a se tornar um câncer no ministério de Paulo. Era como um câncer que contamina e fazia as pessoas perderem o foco e o chamado. Então, por onde eles passavam, Paulo passou em várias igrejas e o que? Ministrou, ensinou. E aí depois ia lá Himeneu e Fileto com a linguagem corrosiva deles. Eles eram pessoas tão malignas que por onde eles passavam, eles tentavam o quê? Distorcer, contaminar os ensinos, trazer dano, corroer o coração, corroer a fé, corroer a convicção das pessoas com aquilo que eram as suas malignidades, com aquilo que eram os seus rancores, com aquilo que eram as suas inverdades, com aquilo que eram os seus sentimentos malignos. E Himeneu e Fileto, que até então tinham sido instruídos por Paulo, passam a ser instrumentos de Satanás para destruir o ministério de Paulo. E que hoje, em nome de Jesus, você perceba
que a contaminação das palavras, elas podem impedir um chamado. Quantas pessoas caíram na fé porque realmente às vezes sofreram pressões por palavras, palavras negativas, palavras ofensivas, palavras de desânimo, palavras, de religiosidade, porque tinham um histórico familiar religioso, uma tradição familiar, e vieram as palavras para dizer: não, você não vai se tornar um crente, A pastora Severina se tornou cristã, A própria família falou: olha, você não vai, a própria mãe deixou de falar com ela. Existe isso, que você precisa realmente se posicionar em Deus para continuar sendo um servo do Senhor. Deus quer mudar a perspectiva da nossa vida, e Ele quer que nós andemos de acordo com a vontade dEle. Então, hoje, se você era uma pessoa que vivia do passado, se você era uma pessoa que vivia pelo que você ouvia dos outros, se você era uma pessoa que estava presa aos seus vícios, aos seus hábitos, às suas deformações, ao seu orgulho, se você era uma pessoa que invertia os valores, Deus é o último lugar e as coisas que eu gosto, que eu amo, é o que eu mais amo e é o que eu priorizo, então que tudo isso hoje mude em nome de Jesus, e você possa erguer um altar ao Senhor, colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, que você possa realmente viver o teu presente e buscar a Deus no teu presente, para que Deus mude o teu futuro, que você possa sim, em nome de Jesus, se libertar das palavras que te trazem morte, que te trazem dano, que te trazem atrofiamento espiritual, e que a cura venha e automaticamente vai atingir todas as áreas da sua vida. Porque se é uma palavra que compromete a tua vida profissional, você ouvindo, dando crédito à palavra de Deus, vivendo a cura, o que Jesus falou? Eu não vim para o são, eu vim para o doente. Então, eu sou doente por causa dessa palavra, que atrofiou minha vida financeira, por causa dessa palavra que atrofiou a minha vida familiar, meu emocional. Então, entre com Jesus no seu ambiente particular, na sua casa espiritual, na sua morada espiritual, e deixe Deus começar realmente a trazer cura para estas áreas comprometidas da tua vida, em nome do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que nós vivamos a libertação por aquilo que é o chamado. Levi, vem. Mas olha, eu sou um coletor de impostos, eu vivo no meio de pecadores, eu estou no meio da maior sujeira romana que você possa imaginar. Não interessa. Levi, vem. Eu quero curar você. Agora aí cabe a pessoa ela se abrir para falar: amém, Senhor, eu quero essa cura na minha vida. Ou você vai passar a vida inteira sendo o mesmo doente, passa a vida inteira sendo a mesma pessoa, tendo a mesma deformidade, tendo a mesma falta de consciência. E o Senhor hoje, Ele quer que nós quebremos todo o apego sentimental, humano, material que nos paralisa. Então, se tem situações na sua vida que você percebe que ela paralisa a sua vida, é bom você se lembrar. Eu quero que você se lembre agora de Eliseu. Na Bíblia Sagrada fala de Eliseu. Quando o profeta passou por ele, o profeta falou assim: olha, jogou a capa sobre ele e falou: olha, Deus tem um chamado na tua vida, a unção de Deus quer cobrir você. E ele na hora, ele falou: olha, deixa eu ir lá beijar minha mãe, beijar meu pai, eu tenho aqui a minha junta de bois, deixa, deixa eu esperar um pouco. E o profeta olhou para ele e falou: olha, você sabe muito bem o que Deus te fez. Ele foi lá na família, deu um abraço, despedindo mesmo, pegou as juntas de bois, sacrificou, fez uma grande oferta ao Senhor, e ele seguiu aquilo que era vontade de Deus. E Eliseu, irmãos, ele se tornou um homem que viveu mais milagres que Elias, porque ele pediu a porção dobrada de Elias. Ele viveu tudo ao dobro que Elias viveu. Ele ressuscitou mais pessoas que Elias, ele viveu mais milagres que Elias, e Deus realmente, Ele tem sempre algo grande para fazer através de nós. E que nós possamos sair da nossa limitação, sair do nosso quadrado mental, emocional, e possamos romper tradicionalismos, sentimentos, deformações, que tudo isso, assim como Eliseu, assim como Mateus ouviu a voz do chamado,
e com prontidão falou: Senhor, pode fazer a obra, eis-me aqui. Rompeu com os valores humanos, quebrou a ponte do passado, que nós possamos tomar essa atitude, sem olhar para trás, e de fazendeiro, como Eliseu acabou e era, ele se tornou um grande profeta. E que o Senhor possa fazer isso de você. De repente, o seu histórico, familiar é de repente, a sua história de vida, você tem um nome lá na sua casa, você tem um nome lá no seu serviço. Esse aí é o agressivo, Esse aí é o louco, esse aí é o prostituto, esse aí é o adúltero. Essa aí é a louca, essa aí é isso. Talvez você tenha um nome, você tenha uma história. Mas Deus, Ele quer mudar essa marca na tua vida e realmente te dar um novo nome. A ponto de que as pessoas vão olhar para você e vão ver: Deus realmente tocou na tua vida em nome do Senhor Jesus. Você vai ter a visão correta daquele que te chamou. E a Bíblia fala no livro de Efésios capítulo 1, versículo 18: iluminados os olhos do nosso coração, para sabermos qual é a esperança do nosso chamado. E que Deus possa iluminar os olhos do nosso coração. É engraçado, Como que o coração vai ter olhos? Mas realmente o teu sentimento, ele não... O que é a pessoa que anda só pelo sentimento? Ela é uma pessoa desvairada. A pessoa que é emocional, ela vai ser uma pessoa extremamente, doentia, porque ela está lá em cima, depois ela está lá embaixo. Uma hora ela está falando uma coisa, outro minuto ela está falando outra coisa. Uma hora ela tem certeza de uma coisa, no outro minuto ela está falando outra. É uma loucura. Mas a Bíblia está falando: abra os olhos do teu coração, enxergue. Ao invés de você ser pura emoção, tenha realmente uma visão. E a visão, ela é superior àquilo que é a emoção, porque Deus, Ele tem uma palavra poderosa para as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Hoje, que nós possamos abrir a nossa visão, e a tua visão vai realmente olhar para o alto e buscar a vontade de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Abra os olhos, diz lá Efésios 1,18, ilumine os olhos do teu coração hoje, e que hoje você possa sair daqui com esse brilho. A luz que a palavra ilumina os olhos do teu coração, e você vai ter visão. Você não vai ter emoção. Pastor, aqui é o seguinte: amanhã é segunda-feira e eu já determinei, eu estou sentindo, eu vou fazer isso. Deus está falando: não é nada disso, não é o teu sentimento. Põe luz aí no teu coração, põe luz, enxerga, tenha visão, tenha desejo, olhe para o futuro. Eu te chamo, eu quero mudar, eu quero fazer as coisas acontecerem, e quem vai fazer a obra na tua vida é o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós só teremos mudança na nossa história, nós só teremos realmente uma mudança definitiva quando nós olharmos para aquilo que é a vontade de Deus para o nosso amanhã. Ou nós ficamos limitados à nossa emoção: mas eu tenho certeza que é isso, não, porque para mim tem que ser assim. E Deus está falando: deixa a luz entrar, os seus olhos vão se abrir, a sua visão vai ampliar, e a obra que Deus tem para fazer vai ser maior na tua vida em nome de Jesus. Eliseu deixou de ser o fazendeiro, Levi deixou de ser o cobrador de impostos. Aquele ambiente dele, inóspito, sujo, aquele ambiente dele comprometido, mudou, porque ele passou a ser um dos maiores apóstolos ali e discípulos do Senhor. E é isso que vai acontecer na sua vida. A luz vem ao teu coração, os teus olhos se abrem, a visão se abre, e você vai ver: Deus tem sempre mais para fazer na tua vida, em nome do Senhor Jesus.